Olá, me chamo Rose e estamos hoje aqui para dar sequência nos estudos da revista da Escola Bíblica Dominical. E nesse trimestre, a nossa revista está com o tema O Decálogo, a Ética do Sinai, que vai tratar sobre os mandamentos do Senhor para as nossas vidas. E, irmãos, essa revista, os mandamentos do Senhor para as nossas vidas, tem a intenção de todos, eles visam a preservação da família. Olha que benção. E hoje nós estamos com a lição de número 8, cujo tema é a fidelidade no casamento. Irmãos, o que nós temos que entender com isso? Todos os mandamentos visam a preservação da família. O texto básico se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 2 ao 9. O texto áureo, o tema é: não adulterarás. Irmãos, esse tema quer dizer, não faça isso, certo? É uma ordenança de Deus para as nossas vidas. E a respeito desse tema, se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, do versículo 14. Irmãos, o que nós temos que compreender desta lição? Que casamento é uma aliança abençoada por Deus. Compreender que o adultério é a violação, é a quebra desta aliança. Mas também concluir que é possível evitá-lo. Como? Andando no Espírito, convidando Deus para fazer parte do nosso casamento, do nosso relacionamento. A palavra introdutória diz: o amor é a maior lei da vida e não o prazer. Irmãos, o amor gera o quê? O amor é genuíno, ele gera respeito, ele gera cumplicidade, ele gera humildade, interesse. Então, quando eu coloco o amor no meu casamento como uma lei maior, e que é uma ordenança de Deus para as nossas vidas, porque ele disse, quando ele se entregou naquela cruz, amai uns aos outros. Ele não disse ama fulano e não cicrano. Não, ele disse amai uns aos outros, ou seja, exerça o amor entre vocês, porque o amor é poderoso e ele faz coisas lindas. E quando eu exerço o amor, quer dizer o quê? Que eu vou abandonar o prazer da carne, eu vou procurar alimentar mais o meu espírito. E com o meu espírito alimentado, eu vou estar firme, eu vou estar unida nessa aliança com Deus. O item 1 diz assim: o casamento. Em Gênesis 2, versículo 24, diz assim: portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Irmãos, quem que nunca sonhou com um casamento, né? Então, o homem estava lá só. Deus criou a mulher para que o homem tivesse companhia, para que o homem se alegrasse, para que ele formasse a sua família. Então, o casamento é bênção de Deus para as nossas vidas. E aqui diz assim, que os cônjuges precisam honrar-se mutuamente. Quem entra num relacionamento achando que vai ser feliz, ele fica numa condição favorável, confortável. Eu entrei para ser feliz, então eu não tenho que fazer nada. Certo? Eu só vou esperar. E se não estiver de acordo, eu pego e rompo esse casamento. Porque eu entrei com a intenção de ser feliz. Ou eu. E não é assim, porque aqui o Senhor está falando que Ele tornou o homem, né, o homem e a mulher, no caso, uma só carne. Então não tem eu, tem nós. Olha, mudou, sim, mudou, agora é nós. E o que acontece? Quando eu entro num relacionamento, eu penso em ser feliz, isso é um direito. Só que se eu tenho um direito, logo, o outro tem um dever. Então, mas e o outro? E o outro também não tem esse direito? E eu, será que não tenho dever para com ele? Se eu pensar que eu tenho um direito, mas que também eu tenho um dever, se ambos fizerem isso, ambos nós seremos o quê? Felizes. Aí sim gerará honra, nós daremos honra um ao outro. E é isso que o Senhor requer de nós, da nossa família. No item 1.1, diz assim: casamento é originalmente monógamo. Deus criou apenas uma mulher para Adão. Nesse momento, Deus instituiu o matrimônio. Ou seja, Deus viu que o homem estava só. O que ele fez? Ele criou a mulher, para que ele não se sentisse mais só. Para que ele formasse uma família. Para que ele tivesse filhos, para que ele fosse próspero nesse casamento. Então, a intenção do matrimônio
é um plano, é um projeto perfeito de Deus para as nossas vidas. Casamento é uma bênção de Deus para as nossas vidas. É um projeto feito para dar certo. Então, quer dizer que o meu casamento é um projeto, é uma bênção de Deus? Sim, o meu, o seu, o nosso. E Deus tem interesse, né? Deus tem alegria, Deus almeja que esse amor que vem dele esteja alicerçado no nosso casamento. É esse amor, se nós colocarmos esse amor como a lei maior, a gente não vai dar vazão ao pecado, não vai dar vazão ao pecado da carne, e a gente vai estar com o nosso espírito alicerçado. Essa é a intenção. No item 1.2, a legalização do casamento. Irmãos, o casamento é instituído legalmente no mundo, é uma prática recente. Aí o que acontece? Os reformadores entendiam, por se tratar de uma aliança, era bom que fosse amparado pelo Estado. E isso aconteceu graças à Constituição Francesa. Isso aconteceu no ano de 1791. O próximo tópico é o item 1.3. O casamento é uma aliança inquebrável. Irmãos, não se engane. Se alguma vez você já imaginou ou pensava que casamento já vem pronto, não se engane. Que esse casamento tivesse uma receita, né, fosse algo instantâneo. Não, casar é muito fácil e é muito simples. O casamento é feito para quê? Para que ambos construam esse casamento. Então, eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho que construir o meu casamento. Por quê? No livro de Mateus, capítulo 19, versículo 6, diz assim: portanto, o que Deus ajuntou, não se separa o homem. Deus, ele é a favor da família. Mas para que essa aliança se torne inquebrável, eu tenho que colocar a mão no arado. Né? E que expressão é essa, Rose? A expressão colocar a mão no arado é nada mais, nada menos que eu me movimentar, sabe? Sair daquela situação de comodismo, de inércia, e saber que eu tenho responsabilidade, sim, com o meu cônjuge. Que o bem-estar dele, emocional, espiritual, precisa de mim. Eu posso contribuir para ajudá-lo. Foi por isso que Deus criou a mulher. Porque Deus disse, né? Em Provérbios fala, né? A mulher sábia, quem a achará? Então, nós temos que ser essa mulher de Provérbios, sim. E assim nós teremos o quê? Um casamento feliz. No item 1.4 diz assim: o ideal de uma vida sem mácula. Como seria uma vida sem mácula? Seria uma vida, um casamento, um matrimônio, onde não teria manchas, não teria sujeira. E o que seria, Rose, sujeira, essas manchas? As mentiras, a falta de confiança. Sabe aquela, por exemplo, você está num casamento e você não se sente confortável, você não tem segurança para conversar com seu cônjuge, para expressar a ele o que você sente. Sabe, às vezes, muitas pessoas se pegam numa situação que estão desconfortáveis, inseguras, e não tem essa segurança, não tem essa liberdade para conversar com o seu cônjuge. Então, tem alguma coisa de errado nesse casamento? Tem alguma coisa de errado. Porque no início do namoro, a gente não inicia conversando, fazendo amizade, a gente se arruma, se perfuma, a gente se cuida no o que vai falar. Não é assim? A gente se prepara. E o que a gente está fazendo com isso? Nós estamos o quê? Estreitando o nosso relacionamento. Porque a gente quer caminhar para o tão sonhado casamento. E por que quando casa, por que quando nós casamos, a gente deixa de exercer isso? Não quero conversar mais, né? O meu cônjuge não me entende, não me compreende. Por que eu me calo? Se lá no início eu conversava, durava horas e horas, não via nem o tempo passar. Como era bom, né, irmãos? Então, a gente tem que exercer isso hoje no nosso casamento. Por quê? Porque o casamento vai depender disso, de eu colocar a minha mão no arado. E ninguém, irmãos, ninguém vai falar, ninguém vai poder fazer o que eu tenho que fazer.
Agora, claro, nós temos os nossos líderes espirituais, que você pode conversar. Nós temos os nossos pastores, que são pessoas de Deus para nos aconselhar. Cuidado buscar informação no lugar que a terceira pessoa não tem algo de Deus para você naquela hora. Tome muito cuidado, irmãos, isso é muito sério. Agora vamos ver o que diz o tópico 2. O adultério. É uma prática sexual ilegítima envolvendo ao menos uma pessoa casada. Tem que até respirar para falar sobre isso. Muitos casamentos, o que acontece com o adultério? O adultério é uma decisão, certo? E por que a pessoa chega a esse ponto de tomar essa decisão, sendo que casamento, como eu disse aqui no início, é uma bênção, um presente de Deus para as nossas vidas, né? O Senhor quis trazer ainda mais alegria para as nossas vidas. E aí vem o adultério. O adultério é quando o casal já chega no ponto que tem inúmeras coisas para resolver, inúmeras pendências, sabe? Inúmeras briguinhas, vários assuntos que foi deixando. Sabe por quê? Porque ao invés de desenvolver aquilo que fazia lá no início do namoro, que era conversar, passar horas e horas conversando, agora não conversa mais. Por quê? Por causa que alimentou tanto orgulho, porque eu estou sempre cansada, porque ele não me entende, porque eu tenho razão. E aí o eu, sabe o que esse eu vai fazendo com a gente? Vai assim, cobrindo os meus olhos. Porque eu. Aí como que eu vou ter aquela sensibilidade de antes? Como que eu vou tirar um tempinho para conversar com meu marido, para eu resolver essas coisas? Eu já estou cega. O meu orgulho é tão grande, eu sou tão grande, eu não consigo ver mais nada. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que criar situações. Nós não podemos deixar excesso de coisas mal resolvidas, de pendências mal resolvidas. Porque vai chegar lá na frente, você vai empurrando, não resolve, não encara o problema. Ele não sai da sua frente, ele vai acumulando. Quando chegar um certo tempo, esses problemas vão vir, só que ele vai vir com juros e correções monetárias. E aí, se você tinha um problema, você não resolveu, e agora que você tem muitos problemas? Aí você não dá conta. Aí sabe o que você faz? Em vez de você pegar e bater no peito e falar, não, a responsabilidade de todos esses problemas são meus, eu vou resolver. Né? Deus me deu autoridade como sacerdote da minha casa e eu vou resolver. O que você faz? Você fala, não quero, eu vou divorciar. Sabe por quê? Porque eu quero ser feliz. Porque a pessoa não me entende. Está vendo? Agora, olha só. Vamos ver agora o que diz o tópico 2.1. Diz assim. O adultério é uma violação de uma aliança. Talvez o maior de todos os problemas não esteja exatamente no sexo, na relação sexual, mas na infidelidade ao cônjuge e na quebra de uma aliança referendada por Deus. Em Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 33, o apóstolo Paulo, ele traça um paralelo. Ele faz a junção da igreja de Deus e homem e mulher. Então, o que nós entendemos com isso? O que Paulo está querendo que nós compreendemos? Se eu estiver ligada, o meu casamento estiver ligada com Deus, né? Se eu convidar hoje Jesus para fazer parte do meu casamento, então eu vou estar unida com Deus. E se eu começar a vir à igreja, começar a me relacionar com Cristo, junto com meu marido, é uma forma de eu estar unida. Eu estou aliançada, certo? Nos três, é uma aliança. É aliança feita com Deus. E é uma bênção para as nossas vidas. E a partir do momento que eu consigo estar assim, aliançada com Deus, os propósitos de Deus, eles começam a se revelar na nossa vida. Porque entenda uma coisa, irmãos, Deus não une pessoas. Deus, ele une propósitos. Agora você tem que se perguntar, aí na sua casa, será que os propósitos de Deus estão se cumprindo na minha vida, na vida do meu marido? E aí? Tem que cumprir, irmãos. Tem que se cumprir. Então, como é que faz para cumprir? A gente tem que procurar uma igreja, começar a congregar, começar a participar, envolver, fazer parte. Mas eu oro só na minha casa. Fácil, né? Não, Jesus não quer que a gente... Deus criou a gente com um propósito tão maior. Ele não quer que eu fique lá sentada, esperando. Não, vamos atrás, vamos envolver, vamos energizar tudo isso, irmãos. Vamos movimentar. É isso que Deus quer de nós. Amém? Agora vamos ver o próximo tópico. O item 2.2 diz assim, uma geração adúltera.
A legislação brasileira não considera mais adultério como um crime, apenas como uma opção. Jesus protestava contra o adultério. Em Mateus, capítulo 19, do versículo 39. O mundo de Jesus não é diferente dos dias de hoje. Agora, irmãos, não é porque adultério não é considerado crime que nós vamos começar a praticar. O que nós temos que entender? Nós temos que seguir a lei de Deus, os ensinamentos através da Bíblia que Ele tem para as nossas vidas. Não importa o que o homem acha, o que o homem decreta. Nós temos que ver o que eu faço, agrada ou não agrada a Deus. Deus está em concordância com isso ou não? É isso que nós temos que nos atentarmos. Vamos ver agora o item 2.3. Diz assim: o adultério como uma figura espiritual. Aqui vai falar que Deus, Ele se mostrou inúmeras vezes, né? A Bíblia está recheada de exemplos, como o marido traído. Por quê? Quando as pessoas, as famílias, quebram essa aliança, a gente tem que atentar ao seguinte, que essa aliança ela não é só feita entre homem e mulher, ela é feita com Deus. Então, quando ela é quebrada, a gente quebra a aliança com Deus. Então, é como se a gente olhasse para a cruz e falasse, essa cruz não significa nada. É como se a atitude de Jesus, a gente ignorasse a atitude de Jesus. Mas o que valeu? Jesus morreu por mim, por nós, por causa do meu pecado em meu lugar. Morreu porque Ele quis mesmo. Não precisava. É isso que eu faço. Eu jogo tudo isso fora. Como assim? Como assim? A gente tem que colocar a mão na consciência e ver que as nossas atitudes levam às consequências gravíssimas e que, na maioria das vezes, nós não estamos preparados para assumir essas consequências nas nossas vidas. Porque o adultério gera o quê? Morte espiritual. Aí, irmãos, as coisas ficam muito, muito mais difíceis para a gente resolver. Vamos passar para o próximo tópico. Diz assim, o tópico 3. Outras implicações do pecado de adultério. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. O adultério traz o quê? Qual que é a consequência do adultério? Quando que ele inicia? Traz a mentira, na maioria das vezes, em divórcio. E a Bíblia fala que odeia o divórcio. Por quê? Por causa das consequências. Irmãos, tem muita gente achando que casamento é rede social, mídia social, porque vê aquelas fotos perfeitas, de pessoas perfeitas, de seres perfeitos, né? Agora o pessoal sempre costuma dizer, né? De seres totalmente evoluídos, e a gente também quer ser evoluído, quer ser perfeito. Irmãos, casamento não é feito de pessoas perfeitas. Casamento é feito de pessoas diferentes que convivem em um mesmo ambiente, que procura ceder cada dia mais, um pouquinho, um de cada um, para continuar. Para que esse casamento continue com aquela chama acesa. Não queira viver a vida do outro. Não queira, porque muitas vezes o que você vê não é aquilo que é. Às vezes é tão perfeito aquela foto, aquela imagem, mas dentro da sua própria casa não tem respeito, não tem cumplicidade, é o próprio inferno dentro da casa. E aí, irmão? Não é melhor você tentar resolver o seu probleminha aqui? E evitar que ele se torne inúmeros problemas lá na frente? Porque já é difícil resolver um problema. O que eu sempre falo é o seguinte, quando nós temos algo para resolver, se eu não estou me sentindo confortável, não estou me sentindo bem, e eu preciso resolver, porque isso não faz bem para a gente. A gente começa a alimentar, e aquela coisinha que era de nada, sabe? Só não lavou o prato que estava na pia. Ai, meu Deus! Né? Pronto, o mundo acabou. Olha só, mas por que isso acontece? Porque tem muita coisa aqui, quando é a gota d'água, né? Explode tudo. Então, assim, crie situações. Tem um probleminha, o marido não fez uma coisa ou fez algo que te desagradou, que te magoou, e aí ele não veio até você para se desculpar, porque às vezes ele nem lembra mais, né? Nem lembra mais. A gente que tem essa mania de acumular. O homem já falou, já foi, já resolveu, está tudo certo, né? Mas com a mulher não é assim. Então, a gente tem que se ajudar. Para a gente não acumular coisas negativas dentro da gente, o que a gente tem que fazer? Criar situações. Não resolva as suas pendências naquele momento da euforia, sabe? Que ainda está a flor da pele, que você ainda está totalmente magoada. Não. Espere um outro dia, crie uma situação, faça um jantar, entenda a língua dele. Qual é a linguagem do amor dele? É ganhar um presente? Compra um presente para ele.
É um passeio? Leve ele do shopping, não sei, leve ele para jantar, para almoçar, faça um almoço em casa. Aí, espera ele alimentar, né? Porque quando a pessoa está com o estômago saciado, ela está muito mais propensa a resolver as coisas, a aceitar. O que você faz? Aí você conversa, fala, olha, meu amor, sabe aquele dia, tal, você falou uma coisa que às vezes eu sei que não foi sua intenção, porque eu sei que você é um marido abençoado de Deus para a minha vida, mas acabou que me magoou profundamente. Olha, eu queria muito resolver isso com você. E eu também quero deixar aberto para você falar. Eu tenho falado alguma coisa que tem gerado mágoa em você, eu também quero melhorar como pessoa. Olha que coisa linda, irmãos. Você criou uma situação, não gerou acúmulo e você segue leve. Não tem nada no seu coração para te gerar dor, tensão. Sabe aquelas coisas que você vai no médico, ao médico, e aí não tem diagnóstico. Por quê? É coisas espirituais. Só você que alimenta. Ou seja, só você sofre. Não precisa disso, irmãos. Deus fez o casamento para ser abençoado. É um presente, é uma bênção. Então nós temos que resolver as nossas pendências, porque casamento não vem pronto. A gente é que constrói. Amém? O item 4 diz assim, a concupiscência e a tentação. A tentação se materializa externamente. Irmãos, então o que quer dizer aqui? O pecado, ele inicia o quê? Através daquilo que você vê. Aí você interioriza na sua mente. Aí você manda para o coração. Quando você dá vida ao pecado, ou seja, você pratica o adultério, aí você deu vida, né? Aí gera morte. E quais são as consequências do adultério, do divórcio na vida dos filhos? Irmãos, prestem atenção, que agora é muito sério. Olha só, quando acontece o rompimento dessa aliança entre o homem e a mulher, intencionalmente, na maioria das vezes, que nós sabemos, às vezes não é intencional, mas o que acontece? No direito a gente aprende que o pai comete alienação parental. Rose, o que é isso? O nome é complicado, né? Pois é sério. Se trata de coisa séria. Os pais, eles desconstroem a figura paterna e materna para o filho. Agora me fala, o filho, na maioria das vezes, só tem 5 anos de idade. O filho não tem idade, o filho não tem estrutura emocional, psicológica. Como que o filho vai administrar todo esse emaranhado de emoções, de sentimentos? Ele não tem estrutura, irmãos. Não tem. E o que ele começa a desenvolver? Vários sintomas. Vários e vários sintomas. Ele pode ser criado com pessoas que têm dado a ele conforto, bem material, educação. Mas não vai resolver. Lá na frente, o que eu disse, quando o problema se acumula, uma hora a conta vem. E é caro, irmãos, porque vem com juros. E a gente não dá conta. O filho começa a desenvolver sintomas de ansiedade, síndrome do pânico, falta de aceitação, amor próprio. Ele subjuga, porque ele fala assim, olha, meus pais se separaram e eu sou o culpado. Por quê? Os pais fazem do filho um fantoche, né? Seu pai não gosta de você. Olha, seu pai foi passear com o filho da outra. Olha, o seu pai falou isso da mamãe, viu? Você imagina que seu pai é um amor de pessoa. Ele não é isso. E a figura paterna e a figura materna vai se tornando na mente da criança que é um monstro. E aí a criança vai se enchendo de tudo isso, né? Porque os pais vão colocando nele. E a criança não suporta. Já pensou, irmãos? Se fosse com seu filho, e aí ele pode até levar, sabe o quê? Ao suicídio. Já pensou você perder o seu filho por conta de uma irresponsabilidade? Por conta de um orgulho? Agora, o que é um orgulho diante de um filho, gente? Um filho é muito maior, a família é muito maior. Então, eu vou sempre ficar repetindo isso aqui para você inculcando na sua mente aí. A sua família é uma bênção. Não a do outro. A sua mesmo. O teu marido é uma bênção, a tua esposa é uma bênção, os teus filhos são herança do Senhor. Então, receba isso na sua vida hoje. Tome posse disso hoje. Porque não é algo que eu estou falando, é algo que a Bíblia nos garante. O homem, ele recebe, os nossos esposos, eles recebem uma autoridade de Deus. Para quê? Ele recebe uma autoridade para ser o líder da casa, né? O cabeça da casa, o chefe da família. E o que acontece? Muitas vezes, chega a ponto das pessoas se decidirem pelo divórcio, por conta de que o marido ele não exerceu essa função.
Mas por que o marido não exerce essa função? Rose, você saberia me dizer? Sim, sei, saberia sim. Muitas vezes o marido é mais tímido, é mais contraído, né? E o que acontece? E às vezes a mulher é mais ágil, né? A mulher é ligada no 220. E o que acontece? Então a mulher é mais acelerada. Então é normal que a mulher saia fazendo tudo, porque é o jeito dela, a natureza dela. E o marido fica lá para trás. Só que não tem como a mulher chamar o marido, porque o marido está longe, até chamar ele nem vai ouvir. Aí o marido também já fica lá, porque é cômodo para ele. Ele foi acostumado a ficar ali, não é? Naquele comodismo. Para que ele vai se movimentar se tem alguém que faça por ele? Só que, sem saber, a mulher está trazendo para o seu lar maldição. Porque se foi algo que Deus concedeu ao nosso marido, cabe a ele exercer. Ai, Rose, mas o meu marido, Rose, é porque você não conhece o meu marido. Ele não consegue, Rose, ele não consegue, sabe? Aí o que acontece? Então eu te falo uma coisa. Seja sábia. Exerça a sabedoria, porque também isso aí foi uma ordenança de Deus para as nossas vidas. Ele disse que as mulheres sejam sábias. Aí, mas eu não sou sábia, então vamos pedir sabedoria a Deus, vamos chamar Deus hoje para fazer parte do nosso matrimônio, porque se a nossa aliança, Deus quer que a nossa aliança esteja alicerçada com Ele. Só que se Deus não tiver nesse casamento, me desculpe, não vai ter sustento, não vai ter sustentação. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e fazer o quê? Sabe aquele marido que estava lá atrás? Eu tenho que pegar e voltar, sabe? Voltar do meu orgulho, excluir o meu orgulho e me revestir de sabedoria. Então eu dou uns passinhos para trás e falo, ei, vem, entendeu? E você vai passando aí para frente, fala assim, e começa a despertar no seu marido aquilo que ele tem de melhor. Começa a desenvolver a autoestima dele. Sabia que conforme o jeito que o marido anda, a posição que o marido anda, aquele marido que anda cabisbaixo, sabe assim? Em posição de negativo, ele, entendeu? Anda tudo curvado. É o jeito que a mulher trata ele. Sabe aquele marido que anda imponente? Às vezes as pessoas tiram sarro dele e ele continua bem assim. É que ele escuta em casa que ele é bonito, que ele é capaz, que ele é inteligente, entendeu? Que ele é abençoado, que ele é uma bênção, que tudo que ele tocar será próspero. Então ele acredita nisso, ele confia nisso. Então a gente tem que tratar os nossos maridos dessa forma, para que o nosso marido exerça essa autoridade. E ele exercendo essa autoridade dada a Deus, aí sim o propósito vai se revelar na nossa vida. Olha que coisa maravilhosa. Então a gente vai caminhar aqui para finalizar esta lição maravilhosa e linda, porque eu amo falar sobre família. Eu sou apaixonada sobre esse tema, sobre família. Então, que vocês possam também ter aproveitado sobre esse tema. Diz assim: todos nós seremos tentados. Não devemos conceder, dar a luz ao pecado, pois sendo consumado, gera morte. Deus nos mostra a saída inteligente oferecida pela sua palavra para nos livrar do mal, que são muitos, e como são, né, irmãos? Em Mateus, capítulo 26, do versículo 41, diz assim, o Senhor diz assim para nós: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos alimentar o nosso espírito para podermos vencer as investidas do inimigo das nossas almas. E assim, irmãos, rompermos com Jesus. Eu espero que vocês tenham aproveitado esta lição e até a próxima. Muito obrigada.